alguém nomeia um parente para um cargo da administração pública. Esse parente vai lá, está trabalhando, ou seja, ninguém está enriquecendo ilicitamente. É um princípio, né? O princípio da impessoalidade é que foi ferido. Isso pode gerar uma condenação por improbidade, mas, segundo a Lei Complementar 64, modificada pela Lei da Ficha Limpa, não gera a inelegibilidade, porque não gera lesão ao patrimônio público, nem enriquecimento ilícito. Bem, então o ato de improbidade, para gerar a inelegibilidade, deve implicar lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Está assim na lei. E aí é que entra o problema, né? Lesão ao patrimônio público, nós podemos identificar, né? Os exemplos aí são muitos, estão na pauta da imprensa, né? O patrimônio público sendo lesado. O enriquecimento ilícito também. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo, como parece a lei exigir, é que é difícil, né? Muitas vezes o agente público, ele dá um desfalque no patrimônio público, mas não se identifica um enriquecimento da parte dele, né? Por exemplo, uma licitação fraudada. O agente do Poder Executivo, ele direciona uma licitação para uma determinada empresa e superfatura, inclusive, né? O que ocorreu aqui, né? Houve lesão ao patrimônio público, mas o agente público enriqueceu com isso? Não, ele é pobre, ele não tem nada em nome dele, né? Não aparece nada nas contas dele. Isso em geral, né? Não estou falando de Eduardo Cunha, não estou falando de gente que tem conta na Suíça que dá para rastrear, né? Falando no dia a dia da política, nas cidades aí do interior, né? Como Itu, Sorocaba do Trabalho, etc. Muitos casos de lesão ao patrimônio público, eles não demonstram o enriquecimento ilícito, né? do agente público. E aí é que entra o problema. A condenação por improbidade, ela deve, segundo a lei, né? Ela deve ser por lesão ao patrimônio mais o enriquecimento ilícito. Então aí fica um pouco mais complicado de se conseguir esse tipo de condenação. Deve ser comprovado não só comprovada não só a lesão ao patrimônio público, como também o enriquecimento do agente, né? Eu falo assim, sem identificar ninguém, né? Eu já trabalhei em casos de improbidade em que era evidente que o agente público estava beneficiando empresas em licitações fraudadas, às vezes até sem licitação, dispensando licitação, né? Lesando o patrimônio público, e não aparecia nenhuma propina para ele, né? Podia quebrar o sigilo bancário, né? Podia fazer o levantamento dos bens dele no Detran, cartório, não tinha nada. E a troco do que esse sujeito estava beneficiando empresas, né? Por caridade, né? Por amizade, alguma coisa assim. Não, é evidente que uma parte desse dinheiro, né? Uma parte desse desfalque no patrimônio público seria destinada a ele de alguma forma, mas não se comprova isso, né? Normalmente, a gente sabe disso também, esse dinheiro é utilizado para o financiamento da campanha eleitoral, né? Então, vai para algum laranja, alguma coisa assim, e dificilmente se comprova que o sujeito enriqueceu. Bem, essa minha fala ficou até um pouco defasada hoje, com esses desdobramentos aí da Lava Jato, né? Eu só espero que toda essa tecnologia que está sendo usada pelo juiz Sérgio Moro, sua equipe e tal, ela se espraie pelo Brasil e chegue em cidades
como as nossas aqui, né? Para que nós possamos então fazer o rastreamento do que foi desviado, das propinas, etc. E possamos então... Opa! Bom, já estava terminando mesmo. Possamos então efetivar as punições por improbidade administrativa e conseguir então a inelegibilidade desses agentes públicos que abusam do poder político, né? Bem, o que eu queria dizer hoje era isso, né? Não sei se eu fui além ou aquém do tempo, fui mais ou menos dentro do previsto, né? Fico à disposição aqui para a gente conversar sobre algum tema, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, e se tiver ao meu alcance responder, né? Eu devolvo a palavra ao presidente da mesa, com os meus agradecimentos a ele e a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Passamos como ontem. Se alguém quiser fazer perguntas, levanta a mão, se identifica e dirige a pergunta ao nosso palestrante. Dr. Giovanni, colega advogado, Itu e Salto, por favor, doutor, com essa explicação sobre a inelegibilidade, eu fiquei com uma questão na cabeça, inclusive em homenagem ao patrono da sala. Essa inelegibilidade, ela suspende os direitos políticos futuramente. Ela causa algum constrangimento no curso do mandato em que a pessoa está investido, como no caso da inelegibilidade, que supostamente teria sido condenado Michel Temer? Não, a inelegibilidade era para o futuro, né? O que pode acontecer é a perda do mandato. Também é uma consequência de alguma condenação, seja por ato de improbidade, seja por infração cometida durante as eleições. Aí, no caso do Michel Temer, né? O que está em jogo aí, o que está sendo discutido é eventual abuso durante as eleições. Então aí é o Tribunal Superior Eleitoral que está julgando uma ação relativa a isso. Pode haver a cassação do mandato, né? Aí sim. Assim, se for inelegibilidade decretada sentenciada por outros fatos, não afeta o mandato, não pode não estar relacionado. Ele teve uma condenação já. Ah, não, daí não. Daí é para o futuro, né? É para o futuro. Se não houver a condenação à perda do mandato, não. É como eu penso também. Tudo isso está sujeito a interpretações, né? Sim. Claro. Quem milita nessa área, o maior tormento é essa questão do binômio lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Muitas vezes temos visto uma mera condenação por um funcionário, por exemplo, um caso meu, vou citar de ontem, usou um telefone institucional para mandar uma mensagem de fiscalização de um trio elétrico que estava usurpando a rua, porque a postura municipal proíbe o trio elétrico do telefone. Como ela usou, a pessoa usou o celular do município, foi condenada por crime eleitoral e derivou-se uma ação de improbidade onde perdeu todos os direitos: cassação de direitos políticos, perda da função pública, multa e mais assim. Então é um tormento nós conseguimos isso na prática, de separar isso, porque muitos juízes e tribunais também, eles não têm essa clara definição. Olha, aqui não houve enriquecimento, não tem prova do enriquecimento, mas parece que houve o crime, então vamos condenar. Parece que é didático isso. O senhor teria que dizer isso? Bom, o doutor está colocando aqui uma condenação por improbidade, né, que foi imposta a um servidor por um ato até não tão grave, não é? Então, o que acontecia ao longo da história da aplicação da Lei 8.429 é que se entendia, o Ministério Público sempre querendo ser mais rigoroso, né, que qualquer condenação por improbidade deveria implicar todas as penalidades previstas na lei. Então, aí vem
perda da função pública, o ressarcimento ao erário, a inelegibilidade, né? Agora se está temperando um pouco esse entendimento, não só por parte do Ministério Público, está aceitando que as penas sejam proporcionais, como também do Poder Judiciário, está aplicando proporcionalmente as penas proporcionais à gravidade dos atos de improbidade, que eu acho que é mais razoável, de fato. Alguém quer fazer? Por favor. Professor Podato, assessor da Prefeitura de Boituva. Tribunal de Contas. Aprova as contas do meu ano passado. E alguém contesta. E fica provado que houve algo irregular. O que acontece com o Tribunal de Contas? Com as pessoas ali? Que o tribunal que aprovou e depois fica aprovado que estava errado. Tinha alguma coisa irregular. Bom, aí se houver a denúncia, né, de que houve algum favorecimento, alguma coisa assim, mas pelo erro, eu acredito que o tribunal o agente do tribunal não seja penalizado, né? É como, por exemplo, o que acontece muitas vezes, um juiz, ele dá uma sentença, dá uma decisão que depois ela é reformada, ou seja, a instância superior considerou que o juiz não agiu corretamente, não deu a decisão correta naquele caso, ele nunca vai ser penalizado por isso, a menos que tenha agido de forma dolosa, isso seja comprovado, mas é muito difícil isso acontecer. Eu entendo assim, não conforme as contas, acabou, mas não é isso que a gente está vendo. Ah, sim, porque depois pode ser levantada alguma irregularidade. A última palavra, né, em matéria da aplicação de penalidades, ela é sempre do Poder Judiciário. Então, tanto no caso de uma aprovação, que depois pode ser, essa aprovação ela pode ser contestada, né, também a rejeição pode ser discutida. Discutida onde? No Poder Judiciário. Segundo o nosso sistema constitucional, que é também o vigente em todas as democracias do mundo, quem dá a última palavra em matéria de restrição de direitos, né, é o Poder Judiciário. Então, sempre há possibilidade de recurso ao Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas, teoricamente, quem é mais capaz de analisar as contas é o próprio Tribunal de Contas. Sim, tem mais condições técnicas, né? Mas a decisão do Tribunal de Contas, ela não pode ser uma decisão imutável perante a Justiça. Não, mas é o nosso sistema, é assim, né? É assim, né? Quer dizer, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Mas evidentemente que o Poder Judiciário vai levar em conta a capacidade técnica de quem analisou a questão no Tribunal de Contas, né? Evidentemente. Eles são todos técnicos. São técnicos, mas aí durante o processo também, técnicos vão ser chamados para rever aquela questão, né? E ressalvando aqui, eu não estou querendo criticar nenhuma decisão, nenhum caso concreto, né? Eu não conheço. Sim, mas é sempre o judiciário que dá a última palavra nessas questões. A menos que não haja nenhuma reclamação, né? Se a decisão do Tribunal de Contas ela não for objeto de discussão além daquilo, aí tudo bem, né? Sempre tem invejoso. Eu não diria invejoso, mas assim, a pessoa pode querer contestar, tem esse direito, né? De discutir, depois quem for acusado de alguma prática ilícita também tem o direito de se defender. Para isso existem os advogados, ainda bem. Doutor Ricardo Giordani, que é o nosso conselheiro da associação, quer fazer uma pergunta. Doutora, o senhor teve em um determinado momento afirmou a impossibilidade de um cônjuge se candidatar, né, sendo o marido dela ocupante do cargo público, né, mas vou dar um exemplo prático que pode acontecer, enfim, vamos supor que é a esposa do prefeito de uma cidade,
queira sair candidato a vereador. O fato de ela sair candidato a vereador é permitido ou essa impossibilidade de se candidatar é só o mesmo cargo do ocupante? Não, é qualquer cargo. Qualquer cargo. Bom, a menos que eu esteja cometendo um erro aqui, né? Eu me lembro, por exemplo, do filho adotivo do Lula, né? O enteado do Lula. Eu me lembro que eu li na coluna social da Folha de São Paulo, isso faz uns 10 anos ou mais, o Lula era o presidente ainda, né? E aí eu li que o Marcos Lula estava já preparando a sua campanha para vereador em São Bernardo, e estava já dado como eleito por ser filho adotivo do Lula. Ele é filho da Marisa, mas acabou sendo acolhido pelo Lula. Não sei se houve uma adoção formal ou ficou como enteado, né? De qualquer forma, ele teve a sua candidatura ao final impugnada, e essa impugnação foi confirmada até o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque sendo Lula o chefe do Poder Executivo de nível nacional, nenhum parente dele poderia ser candidato a nenhum cargo eletivo em todo o território nacional, né? Essa restrição era... Agora, quando é o prefeito, aí é só no território do município, né? Inscrição municipal. Oi. Givanildo é vereador na comarca e foi presidente da Câmara Municipal. Pois não, vereador. Estendendo um pouquinho até a pergunta do doutor Ricardo, o senhor fala da restrição do cônjuge. Mas, por exemplo, isso é um fato em todas as cidades do país. O prefeito faz o seu segundo mandato, ele lança um outro candidato. E não seria uma maneira proibir isso? Porque ele usa a máquina pública, embora não seja parente, não tenha ligação alguma. Não estou dizendo aqui especificamente o que aconteceu. Pode ser um programa, pode ser em outra cidade. É o apadrinhamento, né, do chefe do executivo apadrinhando um... Isso é muito comum, eu fui né? candidato a deputado federal aqui, doutor Guilherme, acho que não é nessa vez, né? E nós enfrentamos esse problema. A máquina pública foi utilizada descaradamente. Eu cheguei a comprovar uma mesária votando em determinado candidato. Para mim não é. Então é um abuso que não é parente, mas está usando, de certa forma, a influência até da chefia, do poder. Não é legal? Eu acho muito difícil de proibir, porque seria uma restrição muito grande aos direitos políticos da pessoa que está sendo ali colocada como sucessora. O que deve ser coibido é o uso da máquina. Isso deve ser fiscalizado, né, de forma muito intensa. E a fiscalização, essa é uma das questões que eu ia colocar aqui no final, daí sumiu a imagem, né? É uma incumbência de todos os cidadãos, né? É uma questão de cidadania. Todo cidadão faz parte dessa república, né? E os cidadãos mais qualificados, né, têm mais responsabilidade porque estão mais próximos dos fatos. Nós temos, né, a cidadania aí sendo exercitada de uma forma mais intensa, levando através de advogados, através do Ministério Público, essas questões para serem objeto de apreciação do Poder Judiciário. Não pode ser tolerado. Aqueles que atuam como fiscais do processo eleitoral, eles não têm condições de verificar tudo o que acontece. Então depende muito da cidadania, né? Então todos deveriam participar, né, dessa fiscalização e auxiliar para que não houvesse tanto abuso, né? Só para concluir, o senhor não acharia, opinião até informal, que o sucessor, o atual, deveria se afastar, da mesma forma que o funcionário público se afasta, para que dê igualdade para os candidatos? Não, existe a obrigação daquele que exerce um cargo se afastar, né, para poder concorrer, né? E essa obrigação ela não atinge aquele que, por exemplo... O prefeito, no caso. O prefeito, porque se ele não é candidato, né, ou se ele é candidato à reeleição, também isso foi um erro que foi cometido quando se previu a possibilidade de reeleição, né, do chefe executivo se manter no cargo e ao mesmo tempo fazer campanha
para a reeleição, né? Isso eu acho que deveria acabar, né? Aliás, está muito forte a ideia de acabar com a reeleição, que eu acho correta. Não deu certo no Brasil, dá certo nos Estados Unidos, mas no Brasil não provou bem, né? Doutor Guilherme Gazola, ex-vereador. Se, hipoteticamente, numa cidade nós tivéssemos colhido depoimentos e provas de gravação que a máquina pública, por exemplo, você entra no gabinete do vice-prefeito é obrigado a sair com adesivo. Essa prova é suficiente hoje para se pedir impugnação e utilização da máquina pública de forma mais ostensiva? Eu creio que sim, para pedir sim, mas se vai ser depois acolhido, aí não dá para a gente prever, né? Mas é um argumento razoável. Claro, isso é possível sim. Também não sei se aconteceu esse fato aí ou não, mas seria para ser levado ao Ministério Público para início de uma investigação, com certeza. Alguém mais gostaria de alguma pergunta? Reinando o silêncio, vamos dar para encerrar então. Senhoras e senhores, agradecendo uma vez mais a presença de todos, convidando-os para amanhã, que é o último dia do nosso ciclo. Amanhã teremos aqui o Dr. Alexandre Bolo, que vai falar também sobre esse palpitante tema das impugnações e recursos, né? Impugnação do mandato eletivo, essas coisas, as representações do dia a dia. Então amanhã também aqueles que comparecem, aqueles que se inscreveram, receberão o certificado de participação nesse nosso ciclo de palestras. Dr. Mauro, foi muito interessante, muito oportuna, muito didática, muito proveitosa a sua explanação. Fica aqui o nosso agradecimento e já antecipado o convite para retornar numa próxima ocasião para falar não só sobre esse tema, mas qualquer outro que o seu rico cabedal jurídico, obviamente, tem condições de palestrar a nós todos. Muito boa noite a todos.